Dando continuidade, nós faremos uma nova pergunta ao professor Júnior. Júnior, levando em consideração as dimensões do trabalho, ciência, cultura e tecnologia, como a matemática se articula com essas dimensões? Eu vou botar aqui ler aqui a pergunta. Levando em consideração as dimensões do trabalho, ciência, cultura e tecnologia, como a matemática se articula com estas dimensões? Aí vamos fazer aqui um pouquinho da linha do tempo. Vamos voltar lá para a história. Segundo D'Ambrosio, né, a primeira manifestação matemática foi a construção da pedra lascada, naquele período onde o homem vivia em cavernas, né, era nômade, né, e se alimentava do que a natureza tinha, mas disputava espaço onde eles moradia com animais selvagens, e para isso eles precisavam construir instrumentos para se defender, né, que na construção desses instrumentos a matemática já estava lá, né? Nós tivemos aí o período mesolítico, né, onde começou aí a questão da agricultura, e começou também a domesticação de animais, que aí a gente chega no neolítico, onde o homem passa a ser sedentário, né? E aí nasce aí nesse período aí a agricultura, e junto com a agricultura nasce aí a geometria. Se você for pegar ali, nasce ali no Egito, quando tinha a questão das cheias do Nilo, né? Não só a questão da irrigação também, mas também as cheias do Nilo, que quando o Nilo ele secava, certo? O pessoal, como se diz, não tinha mais as demarcações, né? E eles utilizavam, daí foi que nasceu as medidas de comprimento, né? Trabalhavam com cordas antes para fazer essas medidas, né, de cada um. Na Babilônia se trabalhava na geometria na questão das medidas diárias, né? E assim foi evoluindo. À medida que havendo a necessidade, a matemática estava lá. A gente tem que ver o que é esse trabalho, quando fala essa associação com o trabalho. O homem ele começou a trabalhar para essa questão da necessidade da sua subsistência. Então, na conversão dos materiais, né, que ele utilizava a matemática, fazia associação com o trabalho. E o trabalho ele gera justamente o que? Gera justamente a questão da cultura, né? A cultura ele é fruto do trabalho acumulado da humanidade, né? E à medida que eu estou construindo aqueles instrumentos, eu estou usando o que? Tecnologia. Eu estou usando tecnologia, certo? E à medida que o homem vai evoluindo, juntando essa relação trabalho, cultura, tecnologia, vem o quê? Vem a ciência, né? Essa evolução hoje enorme que nós temos, o homem hoje viaja ao espaço, se não fosse a matemática, certo? Se você for pegar a integração que a matemática tem com as outras áreas, é muito forte. Muitas vezes a gente não faz essa relação desassociada. Você está estudando velocidade média em física e muitas vezes o aluno não sabe que o cálculo da velocidade média é uma razão matemática, né? Muitas vezes ele não sabe que aquela velocidade média é uma média das médias, é das velocidades que foi durante aquele percurso, que muitas vezes nem é uma velocidade real, certo? Então falta muito isso. Se vocês viram aquele depoimento do Fábio Porchat, que é bem interessante, que ele fala justamente isso. Quando ele estava na escola, que ele via aquilo, ele dizia: em que é que eu vou aplicar isso? Né? Isso não serve de nada para mim. E de repente ele que trabalha em teatro, é humorista, ele dizia: agora eu percebi que tudo aquilo que tem que trabalhar com iluminação, né, com uma série de coisas lá, que ele diz que precisa daquele conhecimento que ele teve na escola, mas não foi feito essa contextualização. E a gente tem que botar na cabeça que contextualização ele não é mero pretexto, não é fácil contextualizar. Principalmente você contextualizar só dentro de um componente curricular. Para você contextualizar, você precisa buscar os outros componentes também. Então não é uma coisa tão simples não, né? E só aqui, repetindo o que o colega Fernando disse, a questão da pesquisa. Não é fácil não, mas é fundamental, né? Se a gente quer mesmo dar sentido a esse ensino, dar sentido
no nosso caso aqui, a questão da matemática, porque muitas vezes o aluno ele não sabe o que é que se aplica, mas quase tudo que você vê na matemática, ela tem uma aplicação. Muitas vezes não é uma aplicação no nosso cotidiano, não é, certo? Você vai ver o estudo de função, e até você fazer essa associação. Você está estudando, muitas vezes o aluno está estudando PA, mas não sabe que PA é uma função, está vendo PG, está vendo logaritmo, está vendo exponencial, mas não sabe que são funções, e tudo isso daí é função. Então é importante ter esse conhecimento, né? Onde a matemática está, o que, digamos assim, nos últimos anos, nas últimas décadas, o que o mundo evoluiu, certo? Com essa apropriação desse conhecimento matemático. E sem dúvida nenhuma, a matemática ela tem uma relação fundamental com trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Obrigada, Júnior, pelas contribuições. E dando prosseguimento, uma pergunta para o professor Gessino. Como é possível estabelecer diálogos entre a matemática com outras áreas do conhecimento e componentes curriculares no contexto escolar? Então vou começar respondendo só com uma palavra que o Júnior usou aqui, que é a contextualização. É ela que vai ajudar nesse sentido. E nós, como professores de matemática, temos aprendido muito nesse sentido. Antes as nossas avaliações era calcule ou efetue, que trazia uma expressão cheia de números e operações. Aí nós aprendemos a necessidade de estar contextualizando. Então nós trocamos aquela expressão por uma situação que no final, infelizmente, acaba voltando à equação, à expressão de novo, né? Então é como o Júnior citou, a gente não está, na verdade, acreditando que está contextualizando, na verdade a gente está achando pretexto para fazer o cálculo, né? Então a gente coloca uma situação, por exemplo, eu quero que o aluno saiba calcular quanto tempo eu levaria em uma velocidade X, saindo daqui da escola até a terceira CRED, né? E aí eu uso isso como se isso fosse um contexto para que ele aprenda a questão da velocidade média. No entanto, o aluno vai levantar logo a questão: eu vou a pé ou eu vou de carro? Então o seu problema ele não foi contextualizado. Você achou um pretexto para que ele fizesse uma operação. O contexto teria que levar aquilo que o aluno falou, né? Eu vou a pé ou vou de carro? Quais são as condições para ir a pé ou ir de carro? Aí entra a questão social, né? Como é que está os meios de percurso até lá? Tem boa sinalização? Como é que é o fluxo de carro? As ruas são asfaltadas? Então já entrou a questão social, né? Então o contexto, o real contexto, não é o pretexto, é o que vai levar a matemáticas correlacionar com as outras disciplinas. Porque a matemática, na verdade, ela é uma ferramenta, como um alicate, né? Ou qualquer outra ferramenta, uma chave, qualquer outra ferramenta. Ela não tem realmente o seu contexto, ela só tem a sua aplicação. Ela é usada na biologia, na física, na química, em qualquer outra situação. Felizmente, os livros didáticos hoje já estão ajudando nesse sentido. Como é que seria então a contextualização? Não é levantar a situação para que ele faça um cálculo ali, limpo e seco. Esse cálculo é importante, que é a base da matemática, ele precisa ter uma base teórica. Mas a contextualização seria levantar justamente as questões críticas em cima daquilo que ele está aprendendo. O que isso correlaciona com a minha vida? Ele precisa analisar não simplesmente que número deu como resultado, mas que implicação aquilo dali traz para a vida da sociedade, para quem mora em Acaraú, que precisa se deslocar aqui da escola até a terceira CRED. Então ele precisa ter essa ideia crítica. O que poderia ser feito então para melhorar esse percurso? Isso que é contextualizar, e que a matemática ainda não está
contribuindo com isso. Acho que nós professores, né, quando não vemos o número lá como resposta, a gente fica perdido. A gente quer que o aluno consiga achar um número e não ter uma crítica sobre o ponto. Então, quando a gente começar a fazer isso, tentar idealizar como produto final uma crítica, aí a gente facilmente vai conseguir contextualizar com qualquer outra disciplina. A nossa última pergunta vai para o professor Fernando e em seguida vocês vão poder fechar, certo? Fazendo as últimas contribuições. Fernando, como o ensino da matemática pode auxiliar na discussão da centralidade do jovem no processo educativo? Então, pessoal, é uma pergunta um pouco complicada de ser respondida, mas assim, a gente precisa entender que os nossos alunos, eles vêm de grupos sociais diferentes. Então, esse é o primeiro caminho. Então, o Júnior falou bastante do D'Ambrosio, e eu particularmente já tive uma experiência de orientar projetos de alunos do ensino médio nesse sentido, que utiliza a etnomatemática como alternativa para o processo de ensino. E se a gente conseguir entender o significado dessa palavra e aplicar direitinho na sala de aula, a gente vai conseguir estar trazendo os jovens, ou mesmo provocando essa discussão a respeito da centralidade. Então, a etnomatemática ela é uma arte ou uma técnica de aplicar modelos, ou de considerar ou de valorizar modelos com que os diversos grupos aprendem matemática. A gente verifica que, por exemplo, que às vezes quando se ensina em uma escola da zona rural e quando a gente, ou mesmo nas zonas urbanas, quando a gente ensina as unidades, as medidas de comprimento, a gente fala, por exemplo, do metro, do centímetro, do milímetro, mas o nosso aluno que vive lá no campo, ele não tem, por exemplo, a oportunidade de aprender ou do professor valorizar o que é um hectare, que é uma braça, um quarto, um arroba, que são unidades que ele utiliza no dia a dia. Então, para ele, é como se essas unidades não fizessem sentido. Então, para trabalhar a centralidade, a gente precisa inicialmente pensar que tudo que é ensinado deve fazer sentido para o aluno. Eu sei, como professor de matemática, que tem alguns conteúdos e que talvez por uma formação deficitária a gente não consegue de imediato verificar ou entender qual é a aplicação dele no cotidiano. Então, os livros didáticos eles já trazem para a gente algumas dicas, algumas ideias, mas aí a gente precisa redescobrir. Então, os alunos, eles muitas vezes não aprendem matemática porque eles não veem sentido. Eu tenho experiências agora de estar lá na escola ministrando aulas de reforço para os alunos que têm dificuldade no primeiro ano, e eu verifico que, por exemplo, eles não conseguem dar sentido ao número, eles não entendem o que é um número. Tipo, eles não entendem que 0,01 é um número muito pequeno e que 1000, por exemplo, é um número grande se comparado com 0,001. Então eles não entendem isso. Então a gente precisa de repente dar sentido a esta aprendizagem. E daí, continuando para refletir um pouco sobre a centralidade, a gente precisa considerar, como eu disse no início, essa questão de que os nossos alunos eles vêm de grupos sociais diferentes e que, de certa forma, eles vivem em uma realidade diferente. Eles são alunos que vivem conectados, mesmo que eles não utilizem, às vezes, a internet da melhor forma possível, mas a gente precisa levar em consideração isso. Nessa questão da internet e da tecnologia, a gente pode ensinar para os alunos, e aí novamente eu coloco a pesquisa, que eles acham às vezes que na internet eles encontram a resposta para tudo. E de certa forma, pessoal, a internet nos deixa com raciocínio muito lento, porque a gente também é induzido a tudo que você precisa, você já pega lá da internet. Eu tenho essa experiência porque onde eu moro não tem internet.
E geralmente, para mim fazer uma ação que eu faço onde eu tenho internet, às vezes eu demoro pouco tempo. E quando eu não tenho internet para criar tudo, para processar todas as informações, então isso é muito difícil. Então a gente precisa ensinar para o aluno que ele precisa sim coletar as informações, mas ele precisa analisar essas informações. E nós, enquanto professores, nós podemos fazer o sentido de quê? De mostrar para o aluno ou fazer perceber que a matemática que ele está estudando tem sentido, ou que a matemática, como eu falei anteriormente, está presente em quase tudo. Então, a partir do momento que ele perceber isso, ele vai conseguir sim aprender. A gente verifica que às vezes, que eu sempre digo para os meninos, pessoal, quando vocês estão resolvendo um problema, esse problema ele tem uma lógica. Tudo na vida tem lógica. Então, tu vem dizer para mim que, por exemplo, 12 dividido para 4 é 31, isso não tem lógica nenhuma. Então pode até ter, né, 3 vezes 4, 12, agora o 1 não sei de onde foi que apareceu. Então, assim, às vezes os alunos eles não pensam com a lógica, ele acha que aquilo ali é um cálculo, que ele vai fazer e que ele vai ter uma resposta e é um número, pronto. Esse número para ele não tem sentido. Então, a partir do momento que a gente começar a dar sentido e a considerar que os nossos alunos eles vêm de grupos sociais diferentes, aí a gente precisa pensar o quê? No que as coisas sempre falam. É desmassificação do ensino, né? O que é bem difícil. Então, se você ensinar de forma desmassificada, aí sim você vai ter um resultado melhor. Ah, Fernando, isso é fácil, pessoal? Fácil não é, a gente sabe que não é. Mas é possível. Então, a gente não pode achar que a gente está ensinando para alunos que possuem o mesmo nível, que pensam das mesmas formas, ou então que vão entender tudo que a gente está falando. Porque, pessoal, os alunos eles não entendem não. Tipo, se você falar, olha, se você citar uma aplicação para função para os seus alunos, pode começar falando no início da aula. No final da aula, se você pedir para ele explicar para você como é que essa aplicabilidade funciona, ele já não sabe mais. Então, ensinar a aplicabilidade ou se ver dentro de um contexto não é você falar assim, olha, Edivalda, isso aqui serve para isso. Ela precisa perceber, porque ela não pode apenas escutar, ela precisa experimentar. Então esse é o caminho para que a gente possa de repente começar essa discussão de centralidade. Não é algo que é fácil, eu até considero que o material do pacto, na verdade, de certa forma acaba fugindo um pouquinho dessa discussão de centralidade, porque não aproxima tanto. Fala-se umas coisas, mas muito distante daquilo que a gente, enquanto professor, precisa ouvir, né? Precisa discutir. Então, mas é mais nesse sentido de dar sentido àquilo que a gente aprende. E para encerrar, a gente pede que vocês façam as considerações finais, ok? Bom, foi muito bom poder estar ouvindo os colegas aqui. E aí, eu gostaria só de entrar um pouco no que vocês falaram, né? O que o Fernando falou um pouco sobre a centralidade do jovem no processo de ensino, a gente pode imaginar situações práticas, né? Eu posso citar o que eu vivenciei na escola, por exemplo. Em uma oportunidade, isso eu falava da ideia do não determinado na matemática, que é a questão da probabilidade. E o assunto da minha aula era esse. Então, um aluno pediu para ir em casa pegar um trabalho de outra disciplina. E como é que você vai voltar a ter? Não, que eu vou com um amigo meu, o outro, a colega da sala, que vai de moto, ele tem uma moto. Ele tem habilitação. Você já pensou o risco que você corre em sair daqui e sofrer um acidente? Aí eu vou ter autorizado isso? Você vai sair com a farda da escola. Aí tomei a sala como exemplo e comecei a usar aquele conteúdo em cima da turma. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos alunos já sofreram acidentes de trânsito? E no resultado a gente viu que 1 a cada 3 alunos daquela sala já sofreram um acidente de trânsito. Aí eu até brinquei, olha, vai sair você e seu colega. Quais são as chances agora de sofrer um acidente? Se multiplicou, né? São 2, né? Se fossem 3 era certeza, né? Então,
Isso gerou, inclusive, um projeto que eu trabalhei na escola sobre a educação do trânsito, que na minha cidade é uma necessidade. Então, quando você trabalha isso, você está trabalhando o jovem como um centro do ensino. A situação que ele está vivendo, ali ele vai usar a matemática. Outro ponto na questão de estar usando a pesquisa, as turmas de segundo ano, eu acho que está dentro da grade curricular da maioria das escolas, trabalham muito geometria. E a gente trabalha geometria por trabalhar a geometria, mas não coloca na prática. Não na prática e algo distante do aluno, mais próximo. Como eu citei aqui, alguns trabalham na construção civil, e a gente conhece que chamado pedreiro, né? Ele trabalha e teve pouca formação. Então eu usei nas turmas de segundo ano, passei o ano todo, que a maior parte do ano é trabalhando geometria, desde a ideia de escala, a ideia de geometria plana, geometria espacial, de proporcionalidade, por aí, aplicando a construção civil. Então toda semana eles aplicavam o que viram na construção civil, através de pesquisa, né? Perguntava a pessoa que trabalhava, no caso, que conhecimento em matemática ele tinha, se ele sabia que estava usando matemática, sendo que previamente o aluno já sabia que aquele trabalho envolvia matemática. Então foi uma experiência de pesquisa que durou o ano todo e foi proveitosa, né? Eles puderam fazer maquete, uma planta real. A gente usou a quadra, um dos melhores momentos foi ter usado a quadra, e depois que eles fizeram uma ideia de uma casa própria, um sonho de consumo, né? E quando eles trouxeram da escala para o real, na quadra, eles fizeram quartos do tamanho dessa sala aqui, 6 metros por 5 metros. E depois que eles desenharam, o desenho deles mesmo, o gabarito na quadra, foi que eles perceberam que eles não estavam usando as dimensões de forma correta. É o que o Fernando disse, ele não sabe diferenciar o 1000 de um 0,1. Então é essa prática, ele pesquisando, ele produzindo, coisa que é do interesse dele, quem é que não quer ter uma casa, que vai chamar a atenção, que vai construir o conhecimento desse aluno. Então, pessoal, eu deixo como dica final, a gente precisa entender que a pesquisa é o fundamento da docência, então isso é essencial. A gente, enquanto professor, precisa pesquisar mais, precisa ler mais, para poder provocar isso nos nossos alunos. E essa metodologia de utilizar a pesquisa como princípio pedagógico, ela é um método que, de certeza, vai garantir um maior envolvimento dos seus alunos. Então, como eu falei, precisa ter método, precisa ter disciplina, e precisamos entender que isso é um processo e que de uma hora para outra eu não vou transformar um professor que não é pesquisador em pesquisador, ou nem num passe de mágica eu vou transformar todos os meus alunos em alunos pesquisadores. Então eu creio que a gente deve se preparar para essa mudança, porque estar num ambiente onde a gente tem pessoas que têm esse conhecimento, que têm essa habilidade para pesquisar, uma aula deve ser genial, né? Ministrar uma aula para alunos que têm essa habilidade de estar pesquisando, de estar indagando, de estar imaginando que tudo pode ser explicado pelo conhecimento científico. E já que é isso que a escola busca, a gente deve se preparar para essa mudança. Tomara que com essas discussões do pacto a gente possa sim começar a dar os pequenos passos, né? Possa sim começar a investigar mais, possa de certa forma estar instigando mais os nossos alunos para que eles possam ser construtores do próprio conhecimento. E isso possivelmente vai gerar muita aprendizagem. Bom, Guimarães Rosa, ele escreveu que mestre é aquele que ao ensinar, de repente aprende. Eu, enquanto professor de matemática, nunca fui muito de me prender ao livro didático, mas ele é importante e nós devemos utilizá-lo. Então, normalmente, quando eu ia dar um conteúdo novo, pegava aquele capítulo e eu pedia para o aluno ir para as páginas finais do capítulo, onde tinha lá problemas. E eu pedia que eles se dividissem em equipe e começassem a resolver. E ele perguntou: mas você não vai explicar, você não vai dizer como fazer? Eu disse: se eu explicar,
Se eu for explicar, você dizer como fazer, não vai ser problema, né? Vai ser só uma fixação do conteúdo. E deixava 2 aulas, às vezes 3 aulas, eles reunidos, e ia passando, conversando com eles. Muitos não, uma parte não saía do campo, mas muitos apresentavam soluções que eu aprendi muito com elas. E eles também passaram a aprender. Depois a gente ia mostrando, né, outras maneiras de se resolver aquilo, mostrando que a matemática ela tem muitos caminhos. Mas a matemática muitas vezes em sala de aula é a gente tornar ela mais prazerosa, certo? Que matemática também é poesia, pelo menos nos versos de Antônio Carlos Jobim, né? Tom Jobim. A sua poesia Aula de Matemática, que ele diz: para que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver este problema, eu tenho um teorema Panato. Quando 2 meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vamos paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tanto 2 corações a se integrar? Se desesperadamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonado por vocês. E a gente fecha com chaves de ouro, né, esse momento, e esperamos que agora que nas escolas, né, essa reflexão venha acontecer. Obrigada.